Vamos agora para mais uma aula desse curso Arrase em Direito Administrativo. Vamos conversar a respeito de licitação pública. Você vai achar essa matéria, licitação, bem tranquila. Parece complexa, mas a proposta desse curso é tornar direito administrativo fácil. Então, respira e vem comigo. Pessoal, a administração pública precisa atender ao interesse público, precisa atender, cuidar dos interesses dos seus administrados e justamente para isso ela precisa muitas vezes adquirir bens ou contratar serviços como obras, por exemplo, para atender a esse interesse público. E esses serviços e produtos que a administração pública contrata vêm de terceiros. A licitação é uma etapa pré-contratual. Ao contrário do particular, que tem total liberdade de contratar quando quer, a administração pública precisa, antes de contratar, promover a licitação. Então, a licitação é uma etapa pré-contratual, na qual a administração pública vai selecionar a melhor proposta ou o melhor serviço, de acordo com o que for demandado, para que haja um contrato benéfico para o interesse público. Então, essa administração pública que exerce uma atividade complexa, que demanda muitas vezes bens e serviços advindos de terceiros, vai demandar que esse poder público promova a licitação antes de efetuar eventual contrato de compra de produto, de alienação, de locação de bem, de, por exemplo, prestação de serviço, aquisição. Com isso, o que vai acontecer? O administrador público não terá liberdade de contratar a qualquer momento e para qualquer coisa quem ele quiser, o particular, a pessoa jurídica, a pessoa física, que ele quiser. Então, a licitação pode englobar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, como candidato, e vai evitar que o poder público acabe fazendo, porque se, por exemplo, a lei permitisse ao administrador público que ele tivesse plena liberdade de contratar quem ele bem quisesse, muitas vezes o que ia acontecer? Ia ferir o princípio da impessoalidade que rege a atividade da administração pública. Esse administrador poderia vir a contratar pessoas com objetivos escusos, que não necessariamente seria o interesse público. E olha que com licitação a gente ainda vê alguns escândalos, como aconteceu na Operação Sanguessuga, que eu vou falar mais profundamente na aula sobre anulação e revogação de licitação. Nesse caso, a licitação pelo menos tenta contornar esse inconveniente que seria oriundo da vontade do administrador e contratar que ele bem quisesse. Ou seja, uma vez que esse administrador não pode contratar qualquer pessoa, qualquer empresa para qualquer coisa, bem, serviço que a administração pública precise, o objetivo da licitação é proteger a moralidade, a impessoalidade na condução da máquina pública. A licitação é um ato administrativo, É um processo administrativo vinculado. Simone, seria um ato ou um procedimento? É um procedimento. Por quê? Porque a licitação não se encerra de forma instantânea, não é um ato apenas e pronto, acabou a licitação. A licitação comporta diversas etapas, diversas fases, e isso faz com que a natureza jurídica da licitação seja de procedimento administrativo, porque a licitação não se encerra em um único ato. E com isso, com essa licitação, a isonomia vai ser garantida, uma vez que haverá critérios objetivos mencionados no edital, que é o instrumento convocatório da licitação. A licitação vai ser um procedimento vinculado, ou seja, dentro desse instrumento convocatório já irá haver todas as
regras e normas pertinentes àquela licitação. E com isso, depois não caberá ao administrador público, depois de publicada a proposta, o ato convocatório, alterar essa proposta. E nem mesmo aquele que está candidato, que se candidatou àquele ato convocatório, não poderá, por exemplo, fazer algo diferente daquilo que o instrumento convocatório exige. Porque senão ele ou vai ser considerado inabilitado ou vai ser desclassificado do certame. Ou seja, o ato convocatório nada mais é do que a lei entre as partes que estão envolvidas na licitação. Então, por meio da licitação, que é um processo administrativo pelo qual a administração pública vai convocar pessoas interessadas para fornecer determinado serviço, vender determinado bem, comprar algo, vender algo, vai fazer com que essas pessoas que aceitem as condições do edital apresentem a melhor proposta que deve ser escolhida, a mais vantajosa para o interesse público. Não necessariamente mais vantajosa será o melhor preço. Às vezes, o melhor serviço é o que vai ser considerado na etapa da escolha do vencedor. Então, a partir do momento em que os interessados que se apresentem na licitação, que queiram se candidatar, esses candidatos obrigatoriamente vão ter que seguir rigorosamente as regras do edital, que é o instrumento convocatório, sob pena de inabilitação ou eventual desclassificação. Ela visa garantir a isonomia, fazer com que as pessoas, ou empresas que tenham a vontade de celebrar um contrato com a administração pública concorra em uma certa igualdade de oportunidades, sem exatamente o administrador escolher por critérios pessoais, algo que a licitação não permite, ou pelo menos dificulta bastante. E a licitação, além de promover a isonomia, vai trazer a proposta mais vantajosa, vai escolher a proposta mais vantajosa, não necessariamente a mais barata, vai promover o desenvolvimento sustentável e é um processo anterior à celebração do contrato. Existem algumas causas de dispensa e também de inexigibilidade de licitação, mas a gente vai abordar isso na aula específica de dispensa e também na aula específica de inexigibilidade. Ou seja, tirando esses casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a licitação, que se não pode haver um contrato sem licitação no âmbito da administração pública. A licitação vai fazer com que aquele candidato passe por diversas etapas. E uma vez concluídas as etapas, que de acordo com a nova lei de licitação, a etapa final é a homologação, se não houver nenhuma ilegalidade, o procedimento será encerrado, não poderá ser anulado e posteriormente, se houver algum caso, alguma situação superveniente, e tem que ser exatamente algo superveniente, pode vir a ser revogada. Ou seja, a licitação pode ser anulada por algum vício de ilegalidade ou revogada por questões de conveniência e oportunidade. Se durante esse procedimento licitatório não houver nenhuma ilegalidade e nem algum problema relacionado à conveniência e oportunidade, a licitação vai seguir seu trâmite normal e será encerrada. O objeto será adjudicado ao licitante vencedor e, ao final, homologada a licitação. A gente tem algumas bases constitucionais e normativas sobre licitação. Aqui no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, a competência da privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação para a administração pública direta, autárquica e fundacional. Um detalhe,
repare o seguinte: Estado pode vir a legislar sobre licitação? Sim, desde que não seja norma geral, porque norma geral de licitação é apenas competência da União. Artigo 37, inciso 21. Aqui temos o princípio da obrigatoriedade da licitação, que estabelece o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, para que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Perceba aqui a obrigatoriedade, ou seja, com exceções previstas na lei, tá? Aqui na lei de licitação, se não houver a dispensa, a inexigibilidade, a regra geral é que obra, serviço, compra e alienação será realizado mediante processo de licitação. Que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e economia indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E um detalhe, a gente muito ouve falar sobre a lei número 8.666, mas ela foi revogada pela lei atual, nova lei de licitação, que é a 14.133 de 2021. Eu estou preparando esse módulo com base na nova lei, mas eu preciso fazer menção do seguinte: essa lei, né, entrou em vigor em 2021, mas ainda há um prazo de 2 anos para a implementação dessa lei. Esse prazo está acabando, afinal, pelo menos estou gravando esse vídeo em 2023. Então, nesse ponto, haverá esse prazo de 2 anos para a administração optar se vai aplicar a nova ou a velha lei. O que isso significa, Simone? Isso significa que entre 2021 e 2023 foi completamente possível a administração pública realizar licitações de acordo com a Lei 8.666 e não de acordo com a nova lei de licitação. Entretanto, a partir de 2023, a lei vai ser exclusivamente a 14.133, ou seja, daqui por diante, a lei que vai reger as licitações é a 14.133. Entretanto, entre 2021 e 2023, o administrador público pôde muito bem escolher a lei 8.666 se preferisse assim. O que não pode, o que não foi permitido ao administrador público foi aplicar concomitantemente as duas legislações. Ou seja, ou aplica a antiga ou aplica a nova. Não poderia, por exemplo, ter o melhor dos dois mundos, ou seja, aplicar o que lhe interessava a respeito da lei nova e o que interessava quanto à lei antiga. E com a outra base constitucional da licitação é o princípio da moralidade, porque vai fazer, pelo menos tentar prevenir, condutas de improbidade por parte do administrador, porque uma vez que ele não pode contratar obra, serviço, alienação, etc., com base nos seus critérios pessoais de escolha, vai haver maior possibilidade de melhor escolha entre os diversos candidatos. O ideal é que a licitação seja divulgada o mais amplamente possível, a fim de atrair bastante concorrente. O que está em jogo não é o interesse público? Então, com isso, o ideal é que haja bastante concorrente a fim de que seja ofertada a melhor proposta, a mais vantajosa para a administração pública e, em consequência, ao interesse público em questão. Ou seja, com a licitação, a gente tem a igualdade de condições entre os concorrentes, pelo menos na teoria. E com isso, a moralidade administrativa fica reservada, porque, com base na licitação, o eventual contrato vai
não vai poder ter uma finalidade diversa do interesse público, ou seja, não vai, por exemplo, beneficiar o amigo do administrador ou prejudicar eventual inimigo. E isso anda de mãos dadas com o princípio da impessoalidade também, porque preservada a moralidade administrativa, a impessoalidade também estará preservada em virtude da igualdade de condições, não podendo o administrador público adotar uma conduta que seja contrária a esse interesse e perseguir fins particulares, apenas o interesse público. E a igualdade de oportunidades, como a gente viu aqui no artigo 37, inciso 21, olha aqui, mediante um processo de licitação pública que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes. E com isso a gente tem a base, como base constitucional da licitação, também a igualdade de oportunidades, a fim de que todos sejam tratados com o mesmo grau de respeito, com o mesmo, que todas as propostas sejam vistas assim, não vou pegar a proposta desse concorrente porque não vou com a cara dele, não, esse aqui eu gosto, vou aqui separar a proposta da empresa amiga minha, que o dono é amigo meu. Enfim, o objetivo é garantir uma competitividade saudável, uma competitividade igual entre todos os interessados naquele certame. Se você ficou com alguma dúvida sobre as bases constitucionais normativas e sobre o conceito de licitação, pode perguntar aqui no chat, na parte final aqui do vídeo, né, que tem essa partezinha final onde você pode escrever ou me mandar uma mensagem no meu Instagram, que será um prazer te responder.